Muito bom! Nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê que muitas mulheres têm esse problema que eu vou te falar aqui e por isso elas não conseguem ficar com a perna definida. Mas esse vídeo não é somente sobre a estética, também tem um cunho de saúde, é necessário conversar sobre esse tema. Então, se você é uma mulher que já treina ou já treinou e nunca conseguiu ficar com a perna definida, esse vídeo é para você. Ou melhor, pô, Dani, eu quero começar agora, tô entrando nesse caminho e minha perna não tá evoluindo. Eu vou te apresentar esse problema, só que fica comigo até o final desse vídeo, porque além de apresentar o problema, eu vou te falar a solução e melhor, no final desse vídeo, você ainda vai sair com um treino. Eu vou te mostrar qual que é o melhor treino para você. Ou de forma abrangente, né? Bem, meu nome é Daniel Moreira, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e é um prazer, um grande prazer estar compartilhando conteúdo com você. Então vamos lá, cara. Eu atendi uma paciente recentemente, maravilhosa, muito bonita, a menina muito bonita, só que uma coisa me chamou muito a atenção. Ela já acompanha comigo, vai fazer um ano, e ela é uma menina extremamente disciplinada. Muito assim, ó, além da curva. Inclusive eu tenho que segurar um pouquinho ela, porque senão ela deixa de sair para se dedicar a fazer dieta, treinar e tudo mais. E aí recentemente ela decidiu fazer uma finalização, ou seja, ir no máximo do limite que ela poderia do físico dela. Ela queria ver o percentual de gordura mais baixo, inclusive nós chegamos a 11% de gordura para uma mulher, isso aqui é extremamente baixo. Porque ela ia viajar, daí ela ia tirar umas fotos e tal. E aí uma coisa me chamou a atenção, porque o abdômen dela ficou absurdamente definido. As costas dela, ficou assim, ó, parecia que tinha desenhado à mão, mas a perna não veio. E eu falei assim, não pode ser possível. Porque uma pessoa que se dedica tanto, que tem esse resultado tão grande na barriga, nas costas e a perna não está normal, tem algum problema. E quantas mulheres que eu já atendi que têm problemas parecidos, que falam, pô, Dani, eu não consigo ficar com essa perna definida. Então, o diagnóstico que eu vou passar, ele é bem legal, bem interessante da gente trabalhar. Inclusive, eu já falei sobre isso nesse canal. Mas no final eu vou te revelando. Primeiro passo, antes de tudo, Dani, minha perna não fica definida. Eu preciso te falar uma coisa. Como é que tá a sua dieta, minha filha? Você deve sim repetir isso comigo agora. O treino constrói e a dieta mostra. Eu vou repetir. O treino constrói e a dieta mostra. Não adianta você ficar nesse vídeo aqui, chorar as pitangas nos comentários falando que a perna não fica definida se a dieta não está em dia. E nós já conversamos muito sobre dieta aqui nesse vídeo, né, nesse canal, e a grande maioria tem dificuldade. E eu vejo que o maior erro de vocês está em, primeiro, não calcular suas calorias. Inclusive, você deveria contratar uma consultoria online para resolver isso para você. A minha, por exemplo, Afina Mais, link está na descrição, que eu cuido da sua dieta e do seu treinamento. Mas você não sabe quantas calorias você come. Você num contexto em geral, tá? Se você não está fazendo isso, tá? Mas pelo treino, calma que eu já vou chegar lá. As calorias ocultas, chega final de semana, acha que não tem problema, só um pedacinho, é só um pedacinho de bolo, é só um pedacinho de sobremesa, é só um copo de bebida, é só um refrigerante normal, sem ser zero. E aí essas calorias contam. A mulher já tem uma taxa metabólica basal muito mais baixa do que o homem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas para toda a fisiologia feminina da mulher já é suscetível ao desenvolvimento do acúmulo de gordura em prol à gestação. Então, para vocês que querem ficar mais definidinha, errar na dieta não é uma opção. Portanto, repita comigo.
O treino constrói e a dieta mostra. Se a dieta não estiver ok, não adianta ir para o próximo passo. Agora, Dani, eu sou uma menina que eu faço a dieta certinho e a minha perna não define. Então a gente entra em alguns pontos interessantes. O primeiro deles é por que a mulher acumula tanta gordura na região das pernas. E obviamente que eu fiz uns bullet points aqui para a gente não se perder no nosso conteúdo. Primeiro, a predisposição hormonal, o próprio estrogênio, que direciona o armazenamento da sua gordura. E nós chamamos isso de uma característica ginoide, né? Que é aquela pessoa que acumula mais a gordura na região de quadril e pernas, mas trazendo um formato mais pera para o físico, né? Já o homem tem um perfil androide, que aí você já vê um formato diferente, a característica é completamente diferente. E essa característica ginoide na mulher acumula muito mais gordura na região de quadril, de coxa, de glúteo, no culote. Cara, para trabalhar isso daqui, dá trabalho, né? Dependendo do grau e da predisposição genética da mulher. Raras são aquelas que já vêm de fábrica muito magrinha, com percentual de gordura abaixo. Até pela evolução da nossa espécie, quem tinha a genética muito magrinha, possivelmente não conseguia viver por muito tempo porque não sabia quando tinha a próxima caça. Então o nosso corpo já é um acumulador por natureza. Portanto, para a mulher mais ainda. Por quê? Porque a gente já tem outros pontos, que é a estratégia de evolução e proteção. Por exemplo, a própria gestação. Por isso que a mulher ali durante o período da TPM fica toda inchada. Por quê? Porque sobe um hormônio chamado progesterona, que é uma progestação, e ali ela fica inchada, fica mais retida, acumula mais líquido, mas também todo esse tecido adiposo pode te ajudar num contexto em geral, para lactação também. Interessante isso, né? Aí nós vemos aqui a distribuição de receptores também. Vocês, mulheres, têm mais receptores alfa 2 do que os receptores beta. Isso também é lá na tua coxa, lá no quadril. E o que isso significa? Quanto mais receptor alfa 2, isso bloqueia a lipólise. A lipólise, lipo de gordura, lise, né? Lipólise, lise de quebra. Então tem mais dificuldade para quebrar essa gordura. O que eu vejo que o pessoal tem usado assim como um artifício, além de termogênicos de estimulantes extremamente potentes, a ioimbina se apresenta bem relevante para esse fim estético e específico, que eu acho bem interessante. Ioimbina é um extrato de iorimbe que você acha no formato de manipulado, tem até farmácias que acabam vendendo e tal, inclusive tem uma farmácia que a gente está entrando em negociação ali, tá meio difícil, mas se eu conseguir fechar com essa farmácia, aí eu venho aqui e falo do cupom para vocês e exatamente qual vocês deveriam comprar. E obviamente, né, a questão genética, que a distribuição é completamente diferente do homem, e também todo o ciclo menstrual que ajusta a retenção de líquido na mulher. Então é completamente diferente, é por isso que eles acumulam mais gordura na perna. Fez sentido? Beleza. Agora entra o segundo ponto, que é a questão do treino. Deixa eu voltar para a minha outra página aqui, que é, será que treinar pesado sempre é necessário? Sim e não. Você sempre tem que chegar dentro do seu limite, mas o seu limite está associado a você, à sua intensidade, não a intensidade da coleguinha. E um detalhe, eu ainda não revelei qual que é esse problema. Mas se você tem o problema que eu vou revelar daqui a pouco, treinar pesado pode ser até prejudicial para você. Então, antes da gente revelar a parte do treinamento, pensa comigo, revelar o problema, pensa comigo aqui um ponto muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Existe a sua característica genética, que você já entendeu que você acumula mais gordura. Beleza. Se tem alguém para brigar, briga com Deus, foi ele que fez a criatura. Já é esse o ponto.
Aí nós temos a questão do treino, só que o treino tem a tua questão biomecânica. Dentro da sua questão biomecânica, tem mulher que consegue, entre aspas, acertar mais o grupo muscular e tem outras que não. Então, por exemplo, uma mulher mais alta vai ter uma dificuldade, possivelmente, de fazer um agachamento completo. E isso pode limitar um desenvolvimento em algum grupo muscular. Tem mulheres, por exemplo, vamos considerar a mais alta novamente, que não consegue, mas a grande maioria também, né? Não consegue acessar o glúteo durante o treinamento. Então ela vai treinar e ela não sente, ela faz o movimento, mas ela está apenas dispensando energia, mas não está enfatizando a contração muscular. E aqui mora um grande problema. Por quê? Porque às vezes você está acumulando gordura, mas é porque não está conseguindo intensificar o seu treinamento, não está conseguindo acessar aquele grupo muscular com o treinamento. Você quer ver um exemplo? Ali entre glúteo e posterior, que é o famoso bananinha, que é aquela região que acumula mais gordura na dobrinha cutânea do glúteo ali. A grande maioria das mulheres não conseguem acessar aquelas fibras caudais do glúteo, que é aquela onde que finaliza o glúteo ali. Portanto, acumulam mais gordura ali. De forma genética, a gente já conversou anteriormente, você já tem mais propensão de acumular mais gordura ali. Só que se você não acerta no treino, aí é quando acumula ainda mais. Então, exercícios como o próprio afundo, como o próprio búlgaro, o afundo búlgaro, ou também, quando não é o búlgaro, né, o afundo com halter ali ajuda bastante, próprio agachamento completo, elevação de quadril, aqui eu já estou começando a trazer o exercício treino que te ajudaria a entrar em definição. Esse setup aqui, esse set de treino para mulher, para glúteo, é maravilhoso. E para quadríceps é até um pouco mais fácil. Por quê? Porque o treino para quadríceps da mulher, quando você quer ficar com a perna definida, a coxa, quadríceps como um todo, é fácil de acessar. Você senta numa cadeira extensora e empurra, né? Você chuta ali, você está acessando o quadríceps com facilidade. Por isso eu comecei conversando sobre posterior e glúteo ali primeiro, que é mais difícil de acessar. Quadríceps não, você vai pegar, vai fazer um leg press ali, sentou 45 graus, fez força, o movimento está em cima do teu quadríceps, você consegue acessar esse quadríceps. É mais fácil. Se mesmo assim está acumulando gordura nessa região de quadríceps, a perna não está definindo, cara, possivelmente é o nosso problema daqui a pouco e é o problema que aconteceu com essa minha paciente do início, que trouxe todo o enredo para esse vídeo aqui. Então pensa assim, para glúteo, o treino que você deveria fazer está associado, em média, com elevação de quadril, com afundo búlgaro, com agachamento se você tiver capacidade técnica para fazer. Eu gosto muito de exercícios isolados, tanto com caneleira, como também com glúteo cruzado na polia. Exercícios na polia eu gosto bastante. Para glúteo, seria isso. Para posterior, não foge muito. Se você tiver a capacidade técnica, obviamente, stiff eu acho muito interessante, mas a cadeira flexora, a mesa flexora, se você for uma pessoa mais avançada, flexão nórdica é muito interessante. A própria passada como um todo pega bastante as fibras caudais, que é lá da região da bananinha do glúteo, mas também trabalha bastante posterior, bastante quadríceps, é um exercício mais amplo. Já quando nós viemos para o seu quadríceps, então falamos de glúteo, posterior, agora para quadríceps, não tem segredo. O hack, próprio agachamento, leg press, cadeira extensora são excelentes exercícios para você conseguir ter a perna mais definida. Já para membros superiores, eu gosto de dividir um pouco assim. Eu gosto de dividir tanto para as costas quanto para ombro. Muitas vezes acaba que a menina vai treinar 2 vezes na semana, superiores, e acaba fazendo costas, ombro e braço, costas, ombro e braço. Um detalhe importante, muitas vezes para afinar a cintura. Afinar a cintura, por vezes você tem que ter um bom treino de glúteo para deixar o glúteo arredondado, mas também você precisa ter as costas mais definidas.
para ela dar uma sensação de silhueta, sabe? Então as costas mais definidinha, o glúteo mais avantajado e isso deixa a cintura mais fina. A grande maioria das mulheres, pelo perfil genético, glória a Deus por isso, tem a cintura mais fina. Mas quem não tem, aí tem que montar e por vezes o caminho é esse. Geralmente é um glúteo bem desenhado, desenvolvido, junto com as costas bem definidinha. Interessante, esse aqui é o treino que você deveria fazer. Agora, a questão da intensidade, aí varia. Por quê? Por exemplo, antes de te falar o nosso maior problema aqui, seria aqui, ó. Pensa comigo. Vamos conversar se você já sentiu isso. Por exemplo, dor na perna. Você está trabalhando sentada, chega em casa, parece que a perna está inchada, parece que está um pãozinho na canela ali. Esse é um problema que interfere lá no seu treinamento. Se você vê que está aumentando a coxa, mas não aumenta só uma perna a outra, aumenta as duas. Você pega na perna e vai apertar assim, pô, parece que é uma gordura diferente, ela entra para dentro, ela é um pouco mais mole, lembra um pouquinho de flacidez, uma celulite, inclusive esse outro aqui é um sintoma comum do nosso problema desse vídeo, que é a mulher fala, pô, minha celulite dói. Na verdade, a celulite não dói. A celulite em si, ela não dói. Agora, quando é um tecido inflamado, aí dói. Então, quando você pega aqui e vê a dificuldade de perder gordura, que é mais um pontinho, uma hipersensibilidade, né? Tipo, ao toque, ao frio, você sente um certo desconforto na região inferior, também é um sintoma que vai interferir lá no seu treinamento. Por quê? Porque tudo isso daqui que eu falei, agora eu vou revelar para você, é o lipedema. Esse e diversos outros, né? E aqui entra um ponto muito interessante, porque às vezes você não está definindo a sua perna e você está brigando contra uma coisa que é genética e que eu, como nutricionista, não posso tratar uma pessoa com ou sem lipedema da mesma maneira, porque são pessoas completamente diferentes. Aí você está criando uma certa frustração de tentar, buscar, fazer, ir para academia, fazer dieta e tal, e a perna não define, porque está brigando contra uma condição de uma doença que ela é genética, que ela é inflamatória e que tem uma imensa resistência à perda da gordura. Você viu só que interessante? Mas por que que o treino muda de um para outro? Porque, como eu falei aqui, a sensibilidade, a hipersensibilidade, a rigidez do tecido, quando você vai menstruar, fica aquela perna mais dolorida ainda, aquele inchaço ainda maior. Tudo isso daqui já é um sistema inflamatório. Aí eu chego lá no treino e taco brasa no C. Pô, no pain, no gain, vamos ficar mais forte, vamos não sei o que, vamos agachar pesado. A menina vai treinar um dia e a percepção de dor dela é tão grande que ela não vai conseguir dar continuidade. E eu te digo agora por experiência própria, cara, que eu tenho lipedema. Sim, a grande e esmagadora maioria das pessoas que têm lipedema é no perfil do público feminino. Poucos são em homens e eu fui agraciado nesses poucos. Então eu tive que reaprender a treinar, reaprender a intensidade para poder até mesmo prescrever para as minhas pacientes. O que deu certo para mim, obviamente não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, mas eu entendi como trabalhar aquela inflamação. A percepção de dor é muito diferente, a percepção de resposta. Quer ver um exemplo? Uma pessoa normal faz um treino de quadríceps, passou ali 1-2 dias, já saiu a dor e automaticamente volta os cortes da perna, volta a definição. Já para quem tem lipedema, não. Carrega aquela inflamação, aquela retenção de líquido ali, ó, por alguns dias. Então a intensidade dos treinamentos são completamente diferentes. E também a questão da dieta. Nós conversamos um pouquinho ali sobre a dieta, a situação é essa também. Carboidrato, para quem tem lipedema, não é muito legal. Quer dizer que você tem que isentar o carboidrato? Não, quer dizer que você tem que ter escolhas melhores dos carboidratos que você vai usar, bem como manter o índice glicêmico da tua dieta como um todo mais baixo. Normalmente, as mulheres com lipedema não são muito
toleráveis a laticínios e também a glúten, então tem que ajustar. Inclusive com as minhas pacientes, a grande maioria responde muito bem, tem uma boa resposta quando eu acabo isentando laticínios e glúten. Então a dieta dela vai mais para alimentos integrais, naturais, frutas, obviamente proteína e gorduras boas. E isso faz com que até desinflame essa garotinha. E quando desinflama ela, você vê ótimas respostas. Mas vale um destaque muito interessante. O lipedema como um todo, ele não ele não retroage. Nós temos tipos e graus de lipedema. O tipo equivale à região que ele está instalado. Tem mulher que pode ter só no glúteo, tem mulher que tem no glúteo e na coxa, tem mulher que tem no glúteo, coxa e panturrilha, tem mulher que tem ali na região inferior como um todo e no braço também. Então tem a região, que é o tipo, e também tem o grau. A mulher, quando já é novinha, a perna não define, às vezes ela não acha que tem lipedema porque o grau está muito baixo, está um grau extremamente inicial, 15, 16, 20 anos ali, ainda não foi o suficiente para desenvolver uma piora do quadro. Mas, quando você desenvolve essa piora do quadro, automaticamente ele não retroage, ele faz assim. Você está muito inflamado, ele melhora um pouquinho da inflamação, mas fala, nossa, vou ficar 100%? Não vai. Inclusive, esse é o caso da minha paciente do nosso contexto inicial. A menina é perfeita, faz muita dieta, agacha muito pesado, agacha com 120 quilos, com 130, a menina é forte mesmo, tem seu personal, o personal é muito engajado com ela, faz ela treinar pesado, mas não consegue definir a perna e não é por falta de dedicação dela. E você tem que cuidar com isso, porque às vezes você está se cobrando demais e às vezes geneticamente você precisa trabalhar outras vertentes. Se você quer saber mais sobre o lipedema, eu te recomendo assistir esse vídeo aqui. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, se inscreve nesse canal para você perder gordura abdominal. Eu sou o Dani, foi um prazer compartilhar conteúdo com você. Clica aqui para assistir mais sobre o lipedema e eu te vejo lá em poucos segundos.